Olá, amores da minha vida, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anjos Tarô, eu sou a Sol e sou imensamente grata pela sua companhia. Mais um dia agradecendo a Deus e toda a espiritualidade que nos permitem estar juntos mais uma vez para realizar a leitura de chamas. Sempre começando com as indicações. Nessa semana o Silvano indicou para a gente dois canais, é o canal Caminhos da Alma, da Renata, e o canal Universo dos Oráculos, da Samara. Então tá aí duas indicações, mais duas indicações para vocês que vão estar na descrição do vídeo, como sempre eu coloco, tá? E agora seguindo com o tema, que é sempre uma dúvida que vocês enviam através do e-mail ou através dos comentários de vocês nos vídeos. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito das encarnações, uma dúvida que é bem recorrente entre o coletivo de chamas. Queria só avisar para vocês que não tenho interesse nessa parte que antecede as leituras, é só adiantar o vídeo, não tem problema nenhum, tá? Outra coisa que eu queria esclarecer para vocês, muitas vezes vocês me comentam na leitura de chamas que escolheram a pedra preta ou a pedra violeta, então não é uma leitura de escolha, tá? Eu sempre faço as energias para o divino feminino, seja ele homem ou mulher, e para a energia masculina também separadamente. Essa é uma forma da gente ter mais informações, mais mensagens separadamente para cada uma das energias, embora uma sempre acabe aparecendo na energia do outro, mas isso é inevitável, tá? Mas não precisam escolher, podem ver as duas leituras, porque vocês veem como se ressoa com a energia de vocês, caso sejam energias femininas, e veem se ressoa caso sejam energias masculinas, ou para ver a chama de vocês também. Então, sempre realizo as duas energias, tá? A questão das pedras, da turmalina negra que eu uso sempre porque ela absorve qualquer energia negativa, a ametista ajuda a transmutar as energias, então elas auxiliam para que o campo energético, para mim, fique completamente livre, para que eu possa canalizar não só as mensagens, mas que eu possa me conectar com a energia da maioria que está vibrando para direcionar a leitura, tá bom? Então é só uma questão energética mesmo, a questão das pedras não é de escolha, tanto que eu uso as pedras em todas as leituras que eu faço, é só essa questão energética mesmo, tá bom? Então, meus amores, muitos de vocês têm uma dúvida se depois da união, se após a união, na encarnação que vocês tiverem a união, será a última encarnação de vocês. Então, nossa, né, falando de uma forma geral. Então, a questão de reencarnação, isso tem a ver com aprendizado e com auxílio. Então, a gente vem para esse plano aqui por dois motivos, ou se a gente já está ah, já evoluído espiritualmente, né, naquela evolução onde a gente já conseguiu vencer barreiras do ego, onde a gente já quitou nossos karmas negativos que foram criados. Independente da gente estar em união, da gente ter chegado na união, muitas vezes, quando estamos em união, também pode ser que nós, que às vezes a gente, né, relaxa um pouco do espiritual. Eu sempre chamo a atenção de vocês para isso, que depois da união, vocês não podem relaxar da questão espiritual, da evolução espiritual, porque sempre acontecem alguns ataques de forças contrárias que não querem a união, isso a gente sabe muito bem, né, em relação a isso e para a própria evolução de vocês, porque a evolução espiritual é algo divino e que a gente sempre tem que ir cada vez mais além para chegar aí na nossa versão divina completa, tá? Então, a gente vem, quando a gente já está totalmente evoluído espiritualmente, a gente pode encarnar para auxiliar as demais pessoas que precisam do nosso auxílio para a sua evolução. Então, quantos de nós já nos deparamos com pessoas iluminadas que vêm fazer o seu trabalho espiritual, que nos auxilia, que nos ajuda, que nos inspira? Então, e a gente vem por esse motivo para ajudar também, quando a gente já evoluiu aquele ponto de receber a iluminação completa, ou a gente vem para aprender. Conforme os nossos karmas negativos criados, a gente vem para passar por esses karmas e com eles aprendizado e evolução espiritual. Então a gente está em constante, somos seres em constante evolução. Então nós, no começo de tudo, nós éramos simplesmente consciência divina. E à medida que a gente foi encarnando, era para
para fazer desse ambiente aqui um local de luz também, como nós temos nos planos espirituais. Só que à medida que a gente foi convivendo nesse mundo terreno, a gente foi se deixando levar por, né, de posse do nosso livre-arbítrio, a gente foi se deixando levar por algumas situações, por algumas escolhas, criando karmas. Então, isso foi fazendo com que a gente se afastasse do nosso eu divino, da nossa centelha divina, da nossa essência, consciência divina. Então, é como se a gente tivesse fazendo o caminho de volta. Agora a gente tem que voltar para a nossa essência, mediante tantos erros cometidos que nos afastaram, né, da nossa essência pura. Então a gente vai fazendo esse trabalho novamente para conseguir evoluir, porque conforme a gente vai fazendo escolhas erradas, a gente vai se distanciando do nosso eu divino, a gente vai meio que apagando toda a sabedoria, toda a evolução que um dia a gente já teve, e a gente é como se estivesse aprendendo a andar de novo. Então, é justamente para isso que a gente vem reencarnando e reencarnando. Muitas vezes a gente não consegue pagar os nossos karmas, então isso já fica para uma outra vida, ou a gente consegue pagar de uma vida anterior, mas a gente faz outros e passa para outra, não dá tempo da gente cumprir nessa vida, e a gente passa para outra encarnação. Então, são esses motivos pelos quais nós encarnamos. Então, a gente não pode definir simplesmente o fato de de ter união nessa encarnação e isso ser o suficiente para que a gente não encarne novamente. Então, isso não seria uma afirmação correta. Para vocês que já me acompanham há algum tempo, que sabem que a minha conexão de chamas ela não teve a fase de caçador e corredor nessa encarnação, então isso quer dizer que eu tive união na encarnação passada. Eu passei pela minha fase do caçador e corredor na encarnação passada e evoluir ao ponto, tanto eu como minha chama, para que a gente tivesse união na encarnação passada, né? E a gente já viesse novamente com essa nova encarnação, que a gente não passasse mais por essa fase, porque a gente já cumpriu essa etapa. Então, quando a gente se reencontrou nesse plano, a gente já partiu direto, o reconhecimento foi instantâneo e não teve essa fase do caçador e corredor que a gente já tinha cumprido num, numa encarnação passada. Então, se fosse pelo parâmetro, se a gente fosse levar por essa crença que muitas pessoas têm, que quando existe a união, quando acontece a união depois da fase caçador-corredor, já é a última encarnação, então se isso fosse, acontecesse dessa forma, eu não estaria aqui, né? Mas eu novamente reencarnei junto com a minha chama, tivemos a união, sem fase caçador-corredor, e eu estou aqui falando para vocês hoje, ou seja, eu já estou cumprindo a minha missão espiritual. Claro que eu comecei não agora, né? Mas eu já vim para essa encarnação com essa consciência do meu dom e estou aqui fazendo trabalho para vocês, esse trabalho de luz. E repito para vocês, vocês têm muita dúvida também em relação ao caminho espiritual que vocês devem seguir, ao trabalho espiritual que vocês devem seguir. A nossa vida espiritual é puro amor incondicional, então não é uma questão de clarividência, não é uma questão de canalização, não é uma questão só de tarô. Qualquer trabalho que te toque o coração, que você faça, que você execute esse trabalho, seja qualquer profissão, que você faça com amor incondicional, que você coloque o teu trabalho para ver o bem do próximo, para auxiliar o próximo. Se você é um vendedor, simplesmente chega uma pessoa lá precisando do teu auxílio, você desenvolve o teu papel com amor, querendo ajudar o próximo. Muitas vezes a pessoa pode não ter condição de fazer aquela compra naquele momento e você faz todo o possível, você sabe, você procura soluções para ajudar aquela pessoa para que ela consiga o seu objetivo. Isso é um trabalho espiritual, porque você está fazendo com o seu amor incondicional, você está cumprindo a sua missão nesse plano, que é ter esse dom de auxiliar outra pessoa, seja numa venda, seja numa repartição pública que alguém precise de orientação, seja você um advogado que precisa auxiliar alguém, não importa o trabalho que você faça. Trabalho espiritual é aquele que você faz com amor. Caminho espiritual é aquele caminho que você trilha espalhando amor. Então, independente de eu estar aqui fazendo leitura para vocês, tá? Ou
qualquer outro trabalho que eu exerça, se eu fizer com o meu amor incondicional, se eu colocar todo o meu amor e toda a minha dedicação para auxiliar o próximo, para fazer bem com aquele meu trabalho, isso é um caminho espiritual. Então, muitas vezes vocês até perguntam, Sol, como é que eu acho, como é que eu sei qual o meu dom, como é que eu sei qual o meu trabalho espiritual a fazer? É aquele que te preenche o coração, é aquele que faz o teu coração vibrar. Simplesmente quando você dá um sorriso para alguém na rua, que aquela pessoa te sorri de volta, o teu coração se enche de alegria, então isso é um dom divino. É você acolher, perdão, você acolher o outro num sorriso. Muitas vezes um abraço, você nem conhece a pessoa, mas você sente vontade de abraçar, ou seja, isso é pura inspiração divina. Então, tudo isso é trabalho espiritual, tudo isso é o nosso caminho espiritual. Então, cada um à sua maneira, todas as profissões, independente de serem na parte, a parte espiritual é um dom que a gente, um dom a mais que a gente carrega, é a nossa essência, tá? A questão da espiritualidade, todos nós ah, somos pessoas capazes de canalizar, somos pessoas capazes de ver além desse plano. Então, para isso, isso é a nossa essência, isso é simplesmente divino, a parte divina que nós somos. Então, todos nós somos médiuns, todos nós conseguimos ver além, basta a gente querer, basta a gente trabalhar a nossa espiritualidade. Então, todos nós temos a nossa essência divina, podemos fazer tudo isso, sabe? Isso não é um privilégio de poucos. Simplesmente é querer trabalhar quem você é, colocar a sua essência divina para fora, encarar os desafios, encarar os seus medos, a sua parte sombra e trabalhar em você e deixar a parte luminosa que tem dentro de ti sair. Então, somos nós, somos seres divinos, tá? Então, fora isso, todo o trabalho que a gente desenvolve, as profissões que a gente escolhe, a gente não escolhe isso por acaso, a gente traz essa sabedoria, a gente vem com esse dom. Muitas vezes a gente vai aperfeiçoando ao longo das encarnações. Quando você vê uma pessoa que sabe que tem muita inteligência em uma coisa, que tem um dom divino para alguma coisa, ela já vem aperfeiçoando aquele dom ao longo das gerações, ao longo das encarnações. Então, tudo isso é um trabalho divino. Faça o seu trabalho com amor. Você encontra o seu caminho divino, o seu caminho espiritual, o seu trabalho espiritual a seguir quando você sente seu coração vibrar, quando você faz uma escolha, quando você desenvolve determinada ação que o teu coração vibra de felicidade. Então você está no teu caminho certo, tá bom? Então a questão da encarnação, eu creio que tenha ficado bem claro. Então tudo depende da nossa evolução. A gente vem para aprender e quando a gente aprendeu, já evoluiu, já nos tornamos os seres iluminados que nós, em essência, somos. Então, a gente pode encarnar também para auxiliar as demais pessoas que precisam de auxílio. Então, isso tem a ver com o plano divino. Isso não é algo determinado simplesmente pela união das chamas, porque vocês sabem que após a união, ainda aí é que o trabalho começa a ser feito, aí é que vocês juntos vão vibrar esse amor incondicional mais forte, vão auxiliar muito mais, não só quem está do lado de vocês, mas o planeta inteiro com essa vibração, esse amor incondicional, que é a força mais poderosa. Então, aí é que começa o trabalho, vocês podem reencarnar juntos e vão reencarnar juntos para seguir com o trabalho espiritual de vocês, enchendo esse mundo de amor incondicional, esse plano, enquanto houver necessidade, enquanto o plano divino tiver essa missão para vocês, enquanto a gente conseguir, né, para nós, melhor falando, enquanto for necessário que o planeta esteja nessa carência de amor incondicional, enquanto a gente não consegue preencher tudo isso, a gente vai reencarnando e vai enchendo todo esse planeta de amor incondicional até tudo ficar divino, 100% divino outra vez, tá bom? Então vamos lá, meus amores, vamos ver qual a mensagem que os anjos trazem e as energias para a divina feminina, seja ele ou ela. Qual a energia que se apresenta no dia de hoje? Para a divina feminina, divino feminino, seja ele ou ela.
A leitura de hoje fala muito forte para algumas energias femininas aqui, que ainda sentem um pouco de apego ou que ainda oscilam entre o soltar e o apego, que muitas vezes, por conta do ego, ali aquele resquício de ego que não consegue soltar, que ainda se sente abandonado e abandonada pela sua chama, mesmo sabendo que vocês estão conectados energeticamente às 24 horas do dia. Então, meus amores, eu vejo um momento de renovação para vocês, eu vejo um novo ciclo que chega e vocês finalmente conseguindo soltar tudo isso, principalmente porque vocês começarão a evoluir de tal modo que vocês terão mais projeções astrais com a chama de vocês terão mais comunicação telepática e eu vejo que isso te dá mais segurança no processo, eu vejo que isso te dá mais estabilidade para não oscilar entre o ego, entre o soltar, entre o apego, que ainda existem resquícios de energias e vocês sabem bem, tá? Mas nada que seja desestimulante. Muitas vezes vocês dizem só, eu chorei com saudade, eu não aguentei, mandei uma mensagem, será que eu coloquei tudo a perder? De forma nenhuma. Essas fraquezas, isso é, a gente tá aqui enquanto a gente estiver vibrando nesse mundo 3D, essas coisas podem acontecer e isso não é motivo para desânimo de forma nenhuma. É só você reestruturar a sua energia, se reequilibrar, meditar, foca na tua energia para poder soltar e assim vocês vão trabalhando 2 passos para frente e às vezes um para trás, não tem problema. O importante é não desistir, o importante é a confiança que se tem na conexão e assim vocês vão galgando passo a passo e vendo a evolução, muitas vezes lenta, dependendo da energia masculina de vocês, que às vezes empaca no meio do processo, mas vocês sabem que quando há essas paradas aí, também depende de vocês, o trabalho que é feito em vocês reflete automaticamente na energia masculina de vocês. Então, eu vejo esse reencontro aqui para vocês que estão ainda afastados, para muitas chamas que estão um pouco distanciadas, mas eu vejo essa reaproximação de forma muito veloz aí para esses próximos momentos do ano, tá? Principalmente porque esse ciclo onde vocês se sentiam abandonados e abandonadas, isso já está finalizando para muitos de vocês. Esse fardo vocês não vão mais carregar, soltem isso. O momento agora é de progresso, o momento agora é de renovação. Vejo muita finalização de karmas para as energias masculinas de vocês e vejo que para alguns de vocês especificamente ainda existem algumas questões que vocês acham que já estão superadas, que não tem a ver com a chama de vocês, mas que precisa ser trabalhada porque é algo pessoal e vocês sabem que vocês precisam manter o foco em vocês, esse trabalho, em tudo que precisa ser feito. Então, seja algum perdão que ainda não foi liberado, alguma situação familiar, algum trauma, tentem trabalhar isso, porque quanto mais vocês trabalharem isso, isso reflete no outro que também possa ter esse tipo de bloqueio e vocês possam se libertar juntos disso. Então eu vejo muita estrutura emocional para vocês esse novo ciclo que entra, tá? E justamente isso, mais equilíbrio, aparando as arestas ainda de algumas energias que precisam ser trabalhadas em vocês, e isso tudo vai fazer essa, essa atração física entre vocês, porque energeticamente vocês sabem que não se soltam em momento nenhum, mas essa conexão física vai se estabelecer novamente. Eu vejo que não demora, caso vocês evoluam aí da forma nessa sequência como se apresenta aqui. Então eu vejo progresso para vocês, tá? Pelo trabalho, progresso merecido por todo o trabalho que vocês estão fazendo até aqui. Então, se der um deslize, se sentir saudade, estamos no mundo 3D. Infelizmente a gente não vibra 24 horas. É como as perdas, né? Muitas pessoas perderam seus entes queridos agora, e por mais que a gente esteja evoluído, que a nossa consciência espiritual já seja elevada, mas a gente acaba absorvendo as energias pela nossa empatia, a gente acaba sofrendo junto, mesmo sabendo de todo o processo aí de passagem, que é a ordem natural das coisas, que as pessoas estão apenas voltando para casa e não se distanciando, como muitas vezes quando a gente não tem tanta evolução espiritual, a gente bate aquele desespero pensando que
acabou ali e não é nada disso. Mas como a gente está aqui nesse mundo, enquanto a gente estiver, a gente está propício ainda a ter essas recaídas dessa vibração terrena, né, que a gente vive. Então, não se culpem, não desanimem, simplesmente aconteceu, aconteceu. Não se culpem. Ai, Sol, mandei a mensagem e não me respondeu, nem deveria ter mandado, mas tenha certeza que não respondeu por insegurança, mas que ficou ali lendo e relendo aquela mensagem, que teve um motivo para não responder, mas isso não quer dizer, talvez tenha respondido telepaticamente, tenha respondido através de uma projeção astral, e vocês precisam estar bastante cientes nas mensagens que essas projeções trazem, tá? Muitas vezes vocês falam, alguns de vocês ainda não têm ciência ainda da questão da projeção astral, e vocês falam, eu tive um sonho que foi tão real, então, quando é real, quando vocês sentem que foi real, não é sonho, é uma projeção, tá bom? Então, meus amores, progresso, progresso, não desanimem, firme e forte no trabalho aí de vocês, que vai refletir automaticamente no outro e vai atrair fisicamente a chama de vocês, tá bom? Vamos agora ver como estão as energias masculinas, qual a mensagem que os anjos trazem. E as energias presentes para o divino masculino. Não chamamos mais de divino fugitivo, porque a maioria já não está mais fugindo. Chamaremos de divino pensativo agora, né? Porque eles estão bem mentais nesse exato momento, reparando aí o que chamam de falta de erros cometidos. Então, vejo as energias, tenho sentido as energias masculinas muito mentais, raciocinando o tempo todo e principalmente bolando aí estratégias para ressurgir na vida das suas energias femininas. Ok, a primeira carta já diz tudo, né? Querendo voltar e trabalhar junto, observando vocês. Só complementando o que eu já tinha começado a falar, ó, voltando, gente. Estas criaturas divinas que deram tanto trabalho para suas energias femininas já estão voltando com todo esse amor para oferecer aqui, ó. Tinha falado para vocês, tinha saído na leitura de vocês energias femininas, a finalização de karmas das energias masculinas de vocês, e novamente se repete aqui, tá? Porque as energias já estão se esgotando aí distante de você, sabe? Aquela, como a gente falava no começo, que as energias masculinas sempre iam e voltavam na vida de vocês, porque necessitava dessa energia, necessitava recarregar suas baterias, e a bateria já está arriando aí, ó, para os que estão distantes de vocês, e essa busca já é bastante próxima. Então, vejo que para muitos ainda não aconteceu, porque resta aquela dúvida de: será que eu mereço ser aceito? Será que eu mereço uma nova oportunidade depois de tantas idas e voltas, depois de ter cometido tantos erros? Quando as energias masculinas tiverem a consciência que isso que eles chamam de erros cometidos foram karmas que eram extremamente necessários para a evolução dele ou dela, e pararem de se culpar, porque a culpa não é uma vibração boa. A culpa, ela atrasa. Quando você sente culpa de alguma coisa, você fica preso naquela energia densa ali e você atrai mais motivos ainda para se culpar. Vem uma energia contrária ali, traz mais situações para você fazer escolhas erradas, para se culpar mais ainda. Então, essa energia não é uma boa energia. Então, mais do que nunca, é importante que as energias femininas vibrem de forma a perdão, sabe? Vibra o perdão o tempo todo, vibra o perdão, faz o Ho'oponopono, para que as suas energias masculinas parem com essa vibração de se sentirem culpados pelos karmas que viveram, porque não sabem ainda, né? Apesar de estarem despertando, mas não tem aquele, muitos já têm, sim, porque procuraram já pesquisaram, mas muitos ainda não têm esse entendimento do karma, que tem que passar, que é inevitável, que é necessário para a nossa evolução. Quando nós fazemos os karmas negativos, quando nós criamos, a gente precisa pagar para aprender com os nossos erros. Então, precisam se livrar aí dessa sensação de culpabilidade, de dizer: eu fiz escolhas horríveis, eu fiz o amor da minha vida, né? Porque muitos não chamam ainda de chama. Eu fiz o amor da minha vida sofrer, não sei se eu mereço uma nova oportunidade, talvez ele ou ela não me aceite mais na vida dele ou dela. Então,
existe essa culpa muito grande, muito forte, e essa não é uma vibração. Então, energias femininas, mais uma vez, ajudem as suas energias masculinas, vibrando aí o perdão, vibrando essa leveza que o Ho'oponopono traz para a nossa vida, tá? Deixando todas essas energias que não servem para trás. Então, simplesmente os divinos masculinos, seja ele ou ela, já estão observando aí todas as oportunidades, observando vocês de longe, procurando notícias, querendo saber, fuçando em redes sociais, olhando se vocês estão online. Quando vocês entram aí nos aplicativos que vê a pessoa online, aí de repente sai. Por quê? Porque estava lá esperando só para ver se vocês estão online ou não. Isso é uma bandeira muito grande, né? Fica bem visível isso acontecer. Sei que acontece com muitos de vocês. Então, ó, esta criatura já está com toda a sua sensibilidade sendo aflorada, já não teme mais a vulnerabilidade, já quer mostrar seus sentimentos, já está trilhando o caminho de volta que distanciou vocês, porque é o momento certo, finalizando os karmas, limpando as energias, precisa recarregar as suas baterias novamente, precisa dessa energia que só sente com as suas energias femininas. Então, inevitável, esse acontecimento está prestes a ocorrer isso, simplesmente reconhecimento de que vocês são a pessoa certa. Não tem mais para onde correr, não tem mais para onde negar, simplesmente a energia masculina de vocês sente necessidade de vocês nesse momento, como sente falta do ar para respirar, como sente necessidade do ar para respirar. Então, é algo que não se pode separar, simplesmente, não há possibilidade. Então, essa consciência já está muito marcada aqui, e esse desejo de buscar por vocês, e não buscar de forma, tipo, mandando mensagem que não tem nada a ver, de você viu se na sua cidade choveu hoje, se vocês moram distante, ou simplesmente, nossa, você viu o noticiário de hoje? Parece que vai trovejar, sabe? Aquelas. Não, nada mais disso, nada dessas desculpas. Pode ser que um ou outro ainda se comporte dessa forma por conta dessa insegurança, que os que tiverem vibrando essa insegurança de ser rejeitado ou rejeitada, pode ser que apareça com essas coisas, mas à medida que vocês forem receptivos ou receptivas, aí simplesmente vem aquele desabafo emocional de como eu senti tua falta, de você acrescenta na minha vida. Hoje eu reconheço os meus erros, eu reconheço que você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, os dizeres vão seguir nessa linha e vocês vão notar uma mudança muito grande na questão dessa pessoa não resistir mais à vulnerabilidade, de querer se entregar, de querer falar, colocar seu sentimento para fora, porque isso é sufocante. Você esconder o que você sente é sufocante. Você aguenta até um certo ponto por conta de insegurança ou qualquer outras questões, mas isso sufoca. É como se fosse crescendo algo dentro de você e chegasse um momento que não tivesse mais espaço, não tivesse mais para onde isso ir, você ter que colocar tudo para fora. Então, se preparem, meus amores, porque vocês vão escutar coisas profundas, coisas bonitas, maravilhosas, coisas dolorosas de se ouvir, porque muitos irão desabafar como se sentiram esse tempo todo longe de vocês, como se sentiram perdidos, como se sentiram afetados pelo sofrimento que causa o distanciamento de vocês. Então, agora mais do que nunca, vocês vão ter a certeza das perguntas que vocês me faziam logo no começo, quando eu cheguei aqui no canal e vocês diziam: Sol, será que o meu divino masculino sente essa dor, sente esse sofrimento? E eu dizia: não duvidem, sentem tanto quanto vocês. O problema é que não conseguem demonstrar porque não querem se sentir vulneráveis, não acreditam nesse sentimento tão forte que tem nesse exato momento, não querem ceder. Mas eu sempre deixei isso muito bem claro. O sofrimento que vocês passavam, energias femininas com o distanciamento, as energias masculinas também sempre passaram por isso. Então, agora vocês vão ter só a confirmação dele ou dela, vão escutar tudo e caminho de evolução seguindo a todo vapor, meus amores. Então é isso. Essa é a mensagem que os anjos tinham para vocês, energias femininas, energias masculinas. Um beijo grande, fiquem com Deus, a gente se vê na próxima leitura.